hoje vamos então começar sistemas de entrada e saída, também conhecido como I/O System, né? Input e Output Systems, ou na área específica de microcontroladores, a gente chama isso aí de transdutores, né? Então vamos ver um pouquinho sobre esses sistemas aí que nós vamos mexer bastante, né, ao longo do curso. Então lembra, é a primeira, na verdade é a segunda casquinha de cebola aí, onde a gente está apenas tendo uma noção, né, do que são os vários tipos, né, como que eles são utilizados, e depois a gente vai aprofundar, né, lógico, né. Tudo bem, pessoal? Então vamos começar. Então, é a nossa quarta, né, semana aqui, sistemas de entrada e saída, transdutores. E aí, né, basicamente, não sei se vocês se lembram, né, eu coloquei essa figura aqui no primeiro dia de aula, na primeira aula, mostrando, né, como que são as interfaces aqui, como que é o relacionamento entre a CPU, a memória, né, os barramentos internos, e aí, basicamente, nós temos ali os controladores, né, que vão, então, basicamente, deixa eu ver, tem uma mensagem aqui, só um bom dia, Tiago. Um sistema que vai, então, os controladores que vão, então, basicamente fazer com que eu consiga contatar, né, ou seja, ter contato com o meio externo, né? Então, todo o que a gente está vendo aí como sistema computacional, a gente chama como interno, e tudo que está fora, né, a gente vai chamar como externo, tá? E aí, então, os sistemas de entrada são conhecidos também, né, como input, em inglês, ou sensores, né? Então, os sensores basicamente vão obter informações externas e vão, né, levar este sinal para dentro, né, do sistema computacional. Vão entregar isso basicamente de duas formas, tá? Ou vão entregar isso no modo analógico, ou vão entregar isso no modo digital. A gente já vai ver essas duas possibilidades. Já os atuadores, né, nós também podemos interagir com eles, né, no modo analógico e no modo digital. Só que a gente está entregando alguma informação para eles e eles, então, vão repassar, né, essa informação para o mundo exterior, seja por meio de apenas um liga, desliga, né, carrega, não carrega, ou seja, por meio, né, de um nível, né, vamos falar assim, de carga, e esse nível de carga vai ser traduzido, então, por meio de algo analógico, né? Então, é uma informação analógica que vai, então, ser traduzida, sei lá, por roda, não roda, roda numa determinada velocidade e assim por diante, tá? Então, esses sistemas, né, de entrada e saída, sensores e atuadores, também são chamados de transdutores, né? Esses transdutores, por quê? Basicamente o que eles vão fazer é uma tradução, né, do que eles estão vendo no exterior e levando para dentro, ou o que eles estão vendo no interior e levando para fora, né? Então eles vão fazer essa transdução, né, mais ou menos como se seria aí uma tradução, né, entre os dois ambientes. Tudo bem até aqui, pessoal? Entenderam a ideia? Tranquilo por enquanto. Maravilha, então vamos lá. Então essa transdução, né,
ou seja, essa tradução, ela basicamente pode ser de dois tipos básicos. Ou ela é simples ou ela é composta. O que é simples? Simples porque efetivamente ela vai identificar um determinado, sei lá, valor, indução, voltagem, alguma coisa assim, né? Corrente, né? Então ela vai identificar isso e vai fazer uma tradução direta, né? E existe também alguns casos que eu preciso passar por várias etapas até que efetivamente eu tenha o sinal sendo então liberado. Então, vocês veem aí nessa imagem, né, basicamente, 3 estágios, né, de manipulação dessa grandeza física de entrada, até efetivamente poder, então, mudar, né, ou seja, estar confortável para daí sim esse sinal ser liberado como saída. Então, esses estágios aqui, basicamente vão ser, então, manipulações dessas grandezas físicas e, por exemplo, identificação, retirar ruído, por exemplo, fazer uma amplificação e aí efetivamente entregar um resultado. Então, eu posso ter N estágios aqui, posso ter coisas muito complexas, posso ter coisas muito simples sendo envolvidas, tá joia? Então, o que eu queria aqui mostrar para vocês, então, tem transdutores, né, que são simples e compostos. Obviamente, né, os transdutores aí, seja sensores ou atuadores que têm vários estágios, possivelmente não, na grande maioria dos casos, eles vão ter um custo, né, superior aos transdutores que são simples, tá? Então, a gente vai ver, então, que existem sensores que são caríssimos e outros que são muito baratos, né? Mesma coisa, atuadores, né, que são muito simples e baratos e outros que são extremamente complexos e caros, tá bom? Então, um exemplo aqui, ó, é o controle de um motor, né, pelo chaveamento de um relé via um microcontrolador. Nesse caso, a gente tem basicamente 2 estágios, né, de transdução. O primeiro estágio é a conversão da energia elétrica para a energia magnética, que é o responsável por fazer realmente o acionamento do relé, né? Então, a energia elétrica vem, gira, né, e faz induzir uma bobina, essa bobina faz com que a chave, então, seja acionada, o relé seja acionado. Então, aí, esse acionamento vai fechar, ou abrir, né, geralmente fecha um circuito de alimentação de um motor, e aí ocorre, então, a conversão da energia elétrica em energia mecânica. Aí a energia elétrica faz com que rode, né, a polia do motor, e isso gera, então, uma energia mecânica. Então, eu tenho ali, basicamente, 2 estágios. Belezinha, pessoal? Entenderam a ideia aqui da transdução, simples e composta. A composta tem vários estágios, geralmente aqui esses estágios vão trabalhar, então, com essas grandezas, a fim de que os valores de saída aqui sejam os mais fiéis possíveis e os que podem ser mais bem interpretados, né, por quem vai utilizar essas grandezas. Por exemplo, né, um microcontrolador, por exemplo. Tudo bem até aqui? Tranquilo, professor. Maravilha. Aí, o processo de transdução, né, não é objetivo neste momento, né, fazer isso, mas é só para que vocês entendam, né,
esse processo de transdução, ele não acontece por mágica, né? Entra um sinal ali, aí acontece uma mágica e sai outra coisa do outro lado, né? Na verdade, isso envolve pura matemática, envolve puro cálculo, né? Então, basicamente, eu tenho uma função, né, que vai receber um determinado valor dentro de um ΔT, né, dentro de um período de tempo, e eu vou ter basicamente uma tradução por meio de uma constante e um viés, um bias, né, que eu vou embutir ali. Então, se vocês olharem aqui nessa fórmula, né, é exatamente isso que está acontecendo. Eu tenho uma constante de proporcionalidade que eu vou determinar para cada tipo de equipamento, para cada sensor, para cada atuador, né, essa constante aqui pode alterar, né, e efetivamente isso já está na programação daquele determinado equipamento, que vão ser aquelas fases lá, aquele faseamento, e eu tenho também uma constante de deslocamento de acordo com o resultado. Então, essa fórmula aqui, né, basicamente de transdução, né, é a mais simples possível, né, que eu poderia mostrar aqui para vocês, e eu tenho aqui um valor, né, de uma outra função, né, obtida dentro de um determinado ΔT aqui, né, dentro de um período de tempo, eu venho aqui com um valor, então. Esse valor, ele é, então, modificado para que efetivamente faça sentido, né, para quem vai receber esse sinal. E eu poderia, né, e veja, apenas complicar um pouquinho mais, né, trabalhando com os limites inferiores e superiores e efetivamente trabalhando com valores, sei lá, reais e, por exemplo, envolvendo mais aqui variáveis aqui, por exemplo, de ruído, né? Então, são coisas que eu poderia complicar muito e efetivamente alguns sensores eles vão, né, ser muito complexos em termos de trabalhar com esses sinais, tá joia? Então é só para vocês entenderem que a coisa não surge do nada. E aí, uma outra informação interessante é que eu tenho tanto os sensores quanto os atuadores, eu tenho eles no formato analógico e digital. Só para a gente recapitular, né? Um analógico, né? Basicamente, dentro de um determinado período ΔT aqui, ele vai então identificar um determinado valor, né, de oscilação aqui dentro dessa curva, né? Ou seja, eu tenho aqui um valor sendo detectado em um determinado tempo, né? Então, basicamente, o que ele vai fazer é me dar esse valor analógico. Então, a precisão, né, vai depender basicamente da frequência com que esse valor está entrando, basicamente. Muito bem. Só que a maioria, o mundo em si, né, ele é essencialmente analógico, né? E nós vamos, né, ter muitos sensores digitais, né, que vão facilitar muito a nossa vida, mas, efetivamente, o que vai acontecer nesse sentido, né? O que vai acontecer é que a precisão ela vai reduzir muito. Eu tenho um pessoal que me falou uma vez, né, que o presidente lá da Philips Music, lá, sei lá, ele só ouve, né, música em aparelhos de música, né, que tenham o vinil, né, só ouve música em discos de vinil. Por quê? Porque para ele, né, música, né, tem que ser no formato analógico antigo. Então, um disco de vinil, ele é um baita de um representante, né, de uma gravação analógica. É lógico que ele tem as suas limitações ali, mas as limitações são enormes, né? Ou seja, o seu baixo e alto, né, vamos falar assim, da curva, né,
esse alto e baixo aqui da curva é extremamente longo, né? Então eu consigo, né, identificar sons muito agudos e muito graves, né? Com uma frequência baixa e alta e assim por diante, né? Então o que efetivamente ele está querendo dizer? Que o som analógico, né, é muito mais fidedigno, né, do que o som digital. Então, quando você tem, por exemplo, um som dentro de um CD, né, isso já está no formato digital. Então, já houve um processo de transformação do som, né, que a gente vai chamar de quantização, e que efetivamente ele já tem ali, então, uma precisão comprometida, né? Então, vejam só o que acontece aqui. O que é quantização e o que é esse processo de transformação? Vamos imaginar o seguinte, está vendo aqui? Eu tenho uma curva, né? E isso daqui é analógico. Para que eu faça a medição, eu vou ter que estabelecer, né, determinados deltas t aqui, ou seja, determinados períodos de tempo que eu vou fazer a leitura, né? Em determinado tempo que eu faço a leitura, né, eu vou então estabelecer aqui, então, eu vou dividir, né, vamos falar assim, essa onda aqui. Então a onda começa, deixa eu pegar aqui uma caneta, só para a gente rabiscar aqui. Então, só para a gente entender, né, essa onda começa aqui, vai, e termina aqui. Aqui eu começo um novo ciclo da onda. Então, aqui eu tenho basicamente 2 ciclos, né? Ó, 2 ciclos de onda, tá bom? Muito bem. Nesse ciclo aqui, ó, eu vou estabelecer marcações ou quantizações. Essa quantização vai depender da quantidade de bits que eu vou transferir, né, para ter a capacidade de transferência. Vamos imaginar que eu tenha apenas a possibilidade, né, dentro dessa onda aqui, ó, de transmitir apenas um bit. O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó, e vou falar o seguinte, ó, quando a onda estiver em qualquer um desse pedaço aqui, eu vou transmitir 1. Quando a onda estiver em qualquer uma dessa fase aqui, eu vou transmitir 0. Muito bem, isso é a transmissão por meio de 1 bit. Se eu tiver 2 bits dá a possibilidade de 4, né? 4 possibilidades. Então eu vou dividir essa onda aqui, ó, em 4. Por exemplo, aqui, aqui e aqui. Então, se ele tiver nessa parte aqui, ó, eu vou falar que ele é 1, por exemplo. Se ele tiver nessa outra parte, eu vou falar que ele é 1, 0. Se ele tiver nessa parte aqui, eu vou falar que ele é 0, 1. E se ele tiver nessa outra parte aqui, eu vou falar que ele é 0, 0. Tá joia? E assim, sucessivamente, eu vou dividindo. Então, se eu tiver 3 bits, eu posso dividir essa onda aqui em basicamente 8 partes. Então, basta eu cortar aqui, ó. Então, aqui o meio, meio, meio e meio, né? Então, aqui, ó, eu poderia ter 0, 0, aqui 0, 1, não, desculpe, 0, 0, 0, aqui 0, 0, 0, 1, aqui 0, 1, 0, aqui 0, 1, 1. Muito bem. Então, aqui, ó, eu tenho as 4 possibilidades, sendo que o primeiro número é 0. Aqui o primeiro número vai ser 1, ó. 1, 1, 1 e 1. E aí eu tenho as combinações, aqui, ó, 0, 0, por exemplo, né? Estou só 0, 1, aqui 1, 0 e 1, 1. Então, com isso, eu teria o quê? A identificação, né? Então,
por exemplo, se eu tiver em qualquer parte desta semi-onda aqui, vamos falar assim, ó, eu vou transmitir este código binário aqui, tá? Se eu tiver, então é 0, 0, 0, 0, né? Aqui é um 0, tá? Se eu tiver em qualquer parte desta onda aqui, vamos falar assim, desse lugar aqui, ó, dessa onda, eu vou transmitir 001 e assim sucessivamente. Então, isso é o processo de quantização. Tá vendo? Aqui, ó, do lado direito, vocês têm, então, por exemplo, sei lá, uma onda aqui, uma curva, né? Aqui, ó, uma curva, e eu fiz a quantização dessa curva aqui, ó, utilizando, né, 3 bits. Né? Então, eu tenho as escadinhas. Cada degrau dessa escadinha é um quanto, né? Ou seja, uma quantização que efetivamente eu faço. É daqui, né, que surge, né, basicamente a ideia de física quântica, né? Ele trabalha por quantos, ou seja, uma porção de elétrons, né, de energia, de energia. Então, a quantização de energia, né, foi identificada, e aí que surgiu a física quântica, que antes era chamada de física atômica, né? Então, é um processo de quantização, tá joia? Então, eu tenho aqui pequenos, vamos falar assim, degraus que vão identificando. Então, nesse intervalo aqui, ó, daqui até aqui, ele vai me dar, então, essa leitura aqui, ó, 1, 0, 0. Tudo bem? Entenderam a ideia, pessoal, de quantização e esse processo de tradução do mundo, né? Vamos falar assim, analógico, né? Analógico para o mundo digital? Alguma dúvida aqui? Tá todo mundo aí, pessoal? Ou vocês estão dormindo? Tranquilo. Tá tranquilo, Aqui, Cláudio? Olha, hein? Não pode Tranquilo. dormir, hein? Não pode ficar dormindo enquanto o professor ficar falando, hein? Não, que isso? Só que a gente faz isso? Ai, ai, ai. Tem uma maldição, hein? Aí, quem fizer isso, pode ser que não consiga, vamos falar assim, tirar 10 nessa disciplina, hein? O único que dorme aqui pode ser o Wagner. Ah, o Wagner? Ixi. Verdade? Olha só. Eu acho que ele tá dormindo mesmo, porque ele nem tá aqui. Onde que ele tá? Ah, Eu respondi no chat lá. Hã? Ah, o Wagner, aqui, ó, Wagner Camargo. Tranquilo, professor. Ah, tá bom. mas ele colocou no chat porque é o automático. Ele já programou ali, então, é? É o filho dele que está respondendo. Ah, tá. Ó, Não a pode, Thaís hein, falou Wagner? bom dia porque ela estava cozinhando, provavelmente. É que eu tô tomando café e assistindo a aula, por isso que eu tô digitando. Ah, entendi. Tá certo. Muito bem. Muito bom. Então, uma vez que vocês entenderam, né, essa ideia, né, de transdução aqui, ou seja, essa interpretação, né, nós vamos ter então analógico, digital, nós temos então um processo de sensibilização, nós temos também o processo de simples e compostas, e dentro dessa simples e composta também tem aqui então basicamente o que a gente vai chamar de precisão, né? Então, quanto mais trabalhado, né, esse sinal, possivelmente ele será mais preciso, né? Então, vamos então partir para entender agora, vamos focar em transdutores, né, de entrada, ou a gente chama de sensores. Fale, Flávio. Professor, por exemplo, igual ali chegou até o 111. Pode acontecer para melhorar a qualidade, por exemplo, ir
Então é exatamente isso que vai acontecer, Flávio. Eu vou aumentar a minha quantidade então, para eu aumentar a precisão aqui, muito boa, eu vou aumentar a quantidade de bits aqui. Então, vamos pegar um exemplo, né? Então... Esse daí é 8 bits, né? Não, aqui são 3 bits, ó. 3. Tá vendo? São Tá. 3 bits. Então, por exemplo, pode colocar alguma coisa com 4, 5 e melhorar a qualidade? Exatamente. Então, por exemplo, né, se a gente tivesse aqui a possibilidade de 8 bits, né, 8 bits, o que aconteceria? Aqui eu tenho 8 escadinhas aqui, certo? Se eu tiver 8 bits, eu teria 256 escadinhas aqui. Então, eu teria 256 escadinhas nesta curva aqui. Se eu tivesse 10 bits, eu teria 1024 escadinhas. Então, a gente vai ver, por exemplo, que o Arduino, né, ele vai trabalhar, então, com 10 bits, né, na sua interpretação ali, por exemplo, de um PWM, ou seja, de um sinal que está sendo traduzido. Vocês vão ver, por exemplo, isso. E outros, né, vão trabalhar com 8 bits, que vai também dar a possibilidade de 256. Então, a gente vai ver que tem determinados pinos, né, que vão ler em 8 bits, ou seja, vai ter uma precisão de 0 a 255, e outros que vão ler em 10 bits, que vão ter uma precisão de 0 a 1023. Certinho? Muito obrigado, Flávio. Certo, beleza. Legal você ter falado isso. Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Pode falar. Não, foi só uma esbarrada no microfone. Muito bem. Então, aí, dentro, né, dos sensores, nós vamos ter sensores de diversos tipos, principalmente tipos de construção, tipos de montagem, né? Então, a gente vai ver que nós temos aqui, esses aqui são alguns, né, os principais tipos de sensores. Então, por exemplo, são sensores que vão trabalhar com o efeito fotovoltaico, né? Basicamente, né, o surgimento de uma tensão elétrica no material semicondutor vai acontecer quando ele é exposto, por exemplo, a uma radiação luminosa. Então, a gente vai ver uma célula, né, fotovoltaica ali, que produz energia por meio, né, da sua exposição à energia luminosa. É um tipo de sensor, né? Efeito fotoelétrico, né? Então, é o efeito em hertz aqui, que é a emissão de elétrons, né, por meio de material gerado, geralmente aí um material metálico, né, que é gerado quando ele é exposto a uma radiação luminosa. Então, é diferente, né? Aqui ele está gerando uma tensão elétrica. Aqui ele está gerando, né, basicamente, uma quantidade aí, uma vibração, né, um efeito Hertz, que é a emissão de elétrons aqui por meio da exposição à luz. Tem também efeito piezoelétrico aqui, né, que é basicamente a ideia de a capacidade de alguns cristais gerarem uma corrente elétrica quando ela é exposta a uma força mecânica, né? Por exemplo, se apertar um botão, por exemplo, apertar uma superfície, né? E ele gera ali, né, basicamente uma corrente elétrica. Tem efeito resistivo, né? Então, existe uma variação de resistência, né, em função da variação da resistividade do material. Então, por exemplo, né, um teclado, né, de contato ali, você muda, né, a variação ali de resistência e você então pode ter então a identificação do sensoriamento aí. Efeito por indução
mútua, né, basicamente por indução, né, então é a variação da indução mútua, ou seja, uma força eletromotriz entre uma bobina primária e vários enrolamentos, né, por exemplo, secundários, em resposta ao deslocamento de um campo magnético, né? Geralmente isso aqui você tem aí sendo feito, então você gera, né, um campo eletromagnético, e quando você aproxima, por exemplo, um material, por exemplo, magnético não, um material metálico, né, ele vai interferir naquele campo, né, eletromagnético, e aí você vai identificar essa variação no campo eletromagnético como sendo um sinal, tá? A mesma coisa, né? Só que agora, ao invés dele gerar um campo eletromagnético, ele então recebe um campo eletromagnético. Então, o efeito eletromagnético geralmente acontece quando eu aproximo, por exemplo, um ímã, né, de algum sensor que vai identificar então aquele campo. Então, é o contrário deste por indução aqui. Tem também aqueles que são com efeito Hall, que é basicamente a ideia de difração, né? Ou seja, o diferencial transversal do potencial dentro de um feixe de elétrons, né, que passa por meio de um campo magnético perpendicular a esse feixe. Então, você joga, né, por exemplo, um raio, por exemplo, um laser, né, ou seja, um feixe, né, de fótons, né, dentro de um campo magnético, e ele consegue então perceber, né, por meio dessa leitura, se existe ou não, por exemplo, difração naquele sinal. Então, geralmente é feito por células de sensibilidade luminosa, né, que você então consegue identificar isso. Tem efeito capacitivo, né, que é a variação da capacitância em um determinado local, né, seja um meio, você coloca lá duas placas, né, ela vai gerar um determinado efeito capacitivo aqui entre elas, e dependendo do que acontecer aqui no meio, existe então uma variação. As telas, por exemplo, que vocês têm aí no celular, geralmente elas são telas capacitivas, né? Então, ao você aproximar o dedo, você gera ali uma variação, né, da capacitância. Tanto não sei se vocês já chegaram a fazer isso, se você encostar na tela do seu computador, do seu celular aí, um material, né, por exemplo, um plástico, né, que efetivamente não gera uma variação de capacitância, ele não vai acionar nada. Você tem que encostar lá o dedo, né? O dedo, então, ele gera uma variação de capacitância, é por isso que, efetivamente, você tem ali a identificação do seu dedo, né, na tela. E tem também os efeitos químicos, né? Que aí você tem... Exatamente, Thaís. Por isso que, quando você está com luva, geralmente você não consegue acionar a tela, porque você não gera uma variação de capacitância, né? Ou seja, você não consegue fazer com que a sua tela identifique essa variação. Muito bem. Os efeitos químicos, né? Então, são reações químicas, geralmente em biomateriais, compostos químicos, ou ambos, né? Resultando em variações, principalmente em propriedades elétricas. Vamos ver aqui alguns exemplos dos principais aqui, tá? Então, por exemplo, efeito fotovoltaico aqui. A gente tem aqui uma célula do lado... Ué, cadê meu mouse? Achei. Perdi. Aqui, achei. A célula fotovoltaica aqui, ó. Então, por exemplo, dentro de um painel solar, você tem então a identificação, né, por meio de da luz aqui, então você tem uma alteração no meio aqui, gerando então energia. O fotoelétrico, né, basicamente, é quase o mesmo princípio, mas efetivamente você tem então o que nós falamos ali,
que é uma variação de tensão, né, em virtude do efeito luminoso. Então, um exemplo aqui seria um sensor fotoelétrico de barreira. Então, enquanto tem uma luz aqui, eu estou identificando essa variação. Quando eu interrompo, né, essa luz de chegar do outro lado lá, esse feixe de luz chegar do outro lado, então eu tenho basicamente ali uma variação da identificação daquele sinal ali, então eu consigo lá fechar um circuito, fazer alguma coisa, tocar um alarme, alguma coisa assim, né? O efeito piezoelétrico, né, como eu falei para vocês, então, por exemplo, pela pressão, os cristais aqui, então, eles se deslocam e produzem, então, basicamente, uma variação de tensão. Então, eu tenho vários princípios, eu tenho, não sei se vocês já chegaram a ver, já existem discotecas, né, que colocam, né, pisos com esse princípio piezoelétrico aqui de geração de energia, né, para gerar efetivamente energia enquanto o pessoal está pulando lá na balada, né. Então o piso, né, ele tem um deslocamento pequeno, obviamente, né, mas esse deslocamento lá com o pessoal pulando, dançando, etc., ele produz ali determinada quantidade de energia que carrega determinadas baterias que fazem com que determinadas funções dentro, né, da discoteca seja... E aí, não só para geração de energia, mas também eu posso ter apenas a identificação, por exemplo, de um toque, né? Então, eu toquei em uma determinada superfície, então eu consigo também identificar. As telas, né, de celulares antigas, geralmente, e também de alguns terminais, você tem que pressionar, né? Então, aquilo lá possivelmente é um efeito piezoelétrico, tá? Tem também aqui efeito resistivo, né? Então, basicamente, eu consigo, né, sei lá, por meio, né, de propriedades aqui de físicas, né, identificar o quanto, né, um determinado material está pressionando aquela resistência. Então, por exemplo, esse sensor aqui, né, do lado direito aqui, é como se fosse uma balança, tá? Ele consegue, então, identificar variações de 100 gramas a 10 quilos, né? Então, ele é um sensor de força resistivos, né? Esse aqui é o nome, né, dele, né? SparkFun, né? O nome da construtora. E aí, efetivamente, aqui, você coloca um material aqui em cima, ele consegue identificar variações de peso de 100 gramas a 10 quilos, por exemplo, né? Esse caso específico aqui. Mas efeito resistivo é isso, então você consegue identificar variações, né? Eu tenho também aqui exemplo, né, de sensor de proximidade, né, por meio de indução. Então, ele gera lá um campo eletromagnético, né? E aí, se eu aproximar aqui dessa boca, dessa ponta aqui, desse sensor aqui, algo, né, que venha a comprometer esse campo eletromagnético aqui, ele vai identificar, e essa variação é identificada e passada, né, para quem está lendo esse sensor. A mesma coisa, né, muito semelhante a esse, né, eu tenho o sensor aqui, ó, que vai identificar se eu aproximar um ímã aqui dele, né? Então, eu tenho lá o ímã aqui, ó. Se eu aproximar desse sensor aqui, ele vai identificar. Então, ele vai identificar ali, ó, a proximidade, né, até 10 milímetros, né, de proximidade. Entre 10 milímetros até encostar nele, eu consigo, então, identificar esse ímã. Se eu tiver a mais de 10 milímetros, ele não vai conseguir identificar, né? Que mais? Aqui, ó, o efeito Hall, né? Então, basicamente, eu tenho um sensoriamento, né, magnético, né? Tá vendo?
que vai alterar, então, um valor de saída de acordo com a proximidade de um campo eletromagnético. Então, eu tenho um campo eletromagnético aqui, e eu vou, então, basicamente, nesse material semicondutor aqui, identificar o quão próximo ele está. Então, serve muitas vezes para medição, né? Medir espessura de material e muitas outras coisas. Aqui, um outro exemplo, aqui, pegando a ideia do celular, né? Eu trouxe aqui um sensor capacitivo de touch aqui, por exemplo, né? Você pode comprar lá para o seu Arduino. Esse é uma das propriedades, mas você pode utilizar esse efeito capacitivo aqui para muitas coisas, né? Lembra que se você tiver um meio aqui, né? Você tem uma placa aqui, outra placa aqui, e aqui nesse meio eu posso identificar, por exemplo, o tipo de gás que tem aqui no meio. Esse gás aqui, ou seja, dependendo, um vapor d'água, né? Um vapor d'água, ele altera, por exemplo, o efeito capacitivo entre essas placas, né? Então, essa variação pequena que for, eu consigo identificar. Se eu tiver, então, vapor d'água aqui dentro, eu consigo identificar. Se eu tiver só oxigênio, só o ar nosso aqui, né, que nós respiramos, né, que é composto por vários elementos, ele vai interferir de uma outra maneira nesse efeito capacitivo. Eu consigo, então, identificar materiais, por exemplo, dentro de um tubo. Posso fazer medição de espessura, posso identificar a composição de certos materiais, como eu falei agora aqui, medição de posição com alta precisão. Então, é muito utilizado, né, esse tipo de sensores aqui. E eu perdi um último aqui, eu devo ter alterado, né, que é um exemplo que eu coloquei aqui, mas tem lá na apostila, para vocês darem uma olhadinha, que acho que é de efeito químico, né? De efeito químico, eu devo ter feito alguma barbeiragem aqui, né? Muito bem. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, esses são alguns exemplos, né? Então, agora a gente vai ver os que mais a gente vai utilizar, tá? Então, por exemplo, a gente vai utilizar muito chaves, né? A chave, né, basicamente, ela vai estabelecer aí um contato, né? Esse contato, né, pode ser do mais simples ao mais complexo, né? Então, a gente tem, basicamente, nomenclaturas aqui que a gente vai encontrar quando a gente for comprar uma chave, né? Ou utilizar uma chave, né? Que a gente deve entender. Por exemplo, esse tipo de chave aqui é o mais simples possível, tá? O que que ela faz? Ele é um single poly, então o SP aqui, ó, é single poly, e single true, né? O que que é poly e o que que é true? Poly, né, como vocês já podem ter deduzido, é polo, né? Positivo, negativo e assim por diante, né? E true é posição, né? Ou seja, eu posso ter, então nesse caso aqui, ó, eu tenho um polo apenas e apenas uma posição possível da chave. Quem ia perguntar? Ninguém? Oi, Flávio. Não, doutor, cliquei sem querer. Ah, tá. Beleza. Então, aqui é single poly e single true. Então, aqui, ó, você consegue ver aqui, eu só tenho um polo e eu só tenho uma posição, né, possível. Olha só aqui no caso, aí a gente vai entender, né, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho ainda um single poly, tá vendo? Então, só que aqui, ó, eu já tenho duas posições possíveis. Então, esse é um outro tipo de chave, né, que possibilita, então, por exemplo, se eu tiver na posição aqui de cima, ó, eu ligo, né, um determinado equipamento aqui, ó. Eu faço com que a corrente flua aqui e ligue o equipamento A, por exemplo. E se ele vai para baixo, ó, ele liga, por exemplo, um equipamento B, por exemplo, né? Então, é um outro tipo de chave chamada, né, ou conhecida como SPDT, né, ou
single poly, double, né? Então o D é de double, double true, tá? Eu também tenho, né, possibilidade de ter mais de um polo, né, e efetivamente mais de uma posição. Então aqui no caso, ó, são chaves, né, para circuitos mais complexos, né? Então aqui eu tenho 2 polos, né? E efetivamente aqui, ó, eu tenho 2 posições para cada polo. Então aqui a gente tem double polo, double through, né? E eu posso ter variações, né, nisso daqui. Eu posso ter aqui, ó, 4 polos, né, e double through. Então eu tenho aqui, ó, polo 1, polo 2, polo 3, polo 4. E aí, ó, para cada um dos polos, 2 posições da chave. Então eu tenho chaves muito complexas, né, para circuitos mais complexos. A gente vai utilizar possivelmente essas mais simples mesmo aqui, ó, que é SP, SP, tá bom? A princípio, vocês entenderam a ideia aqui? De polo, como vocês vão escolher lá. Então, vocês vão ver, né? Ai, nossa, essa chavinha aqui custa tão caro. Por que ela custa tão caro, né? Ela custa caro porque ela tem uma série de funcionalidades. Tudo bem? Belezinha? Tranquilo. Maravilha. Aí, né, vocês vão encontrar, né, num chaveamento, né, possivelmente vocês já ouviram falar, né, de algo relacionado a um chamado efeito bounce, né? Bounce, né, em inglês, significa repique, né? Repicar, né? Se a gente olhar, né, uma chave, né, basicamente, o que ela é? Né? Quando você aperta aqui esse botão aqui, você faz com que o quê? Um material encoste em outro, concordam? Um material está encostando em outro. Só que, né, o que está acontecendo? Então, essa parte aqui de cima está encostando neste material aqui. Se a gente olhar de forma macro, a gente não vai ver muita coisa, porque a gente só vai ver uma placa encostando na outra. Mas se nós olharmos, né, por 2 aspectos diferentes, primeiro, um tempo, né, muito rápido, tá? Então vamos fazer com que esse encostar aqui, ó, seja feito em uma câmera de altíssimo, vamos falar assim, não velocidade, ao contrário de velocidade, câmera lenta, né? Então a gente vai ver, né, aquela superfície encostando ali, mas ela encosta, desencosta, encosta, desencosta, encosta, desencosta, até ela efetivamente encostar. Então, esse encosta, desencosta, encosta, desencosta, né, que é justamente um processo de vibração, né, que acontece ali quando você está encostando 2 materiais. A gente não consegue ver isso, a gente só vê o quê? A tomada. Mas, olha só que interessante, a gente vê isso, às vezes, na tomada assim, de casa. Não sei se vocês já viram. Quando você aperta uma tomada, ela faz... Vocês já viram isso acontecer? Aqui em casa acontece direto. Alguém já viu acontecer isso? Professor. Já. Então, você está encostando ali, ela faz... né? E isso é o efeito repique, né? Na prática, vamos falar assim. E esse efeito repique, ele acontece, né, quando eu estou encostando ali, ó, um polo no outro, né? Ou seja, estou fechando um circuito. E aí, ó, é mais ou menos isso que acontece, em torno de 20 nanosegundos, ou seja, um tempo absurdamente, ou seja, 2% de um segundo, tá? Então é uma coisa assim muito, mas muito rápida, que nós não conseguimos identificar, mas um microcontrolador, né,
ele consegue identificar isso, porque ele tem uma frequência muito alta de trabalho. Nós não conseguimos identificar isso, mas o microcontrolador consegue. Então, esse aqui ó, é o repique de contato, ou também conhecido como efeito bounce, né? Então, o que nós temos que fazer? Quando nós vamos trabalhar com chave, né, nós temos que estar ciente disso aqui e nós temos que trabalhar, né, para conseguir, né, o que a gente chama de debounce, ou seja, retirar esse repique desse circuito. Tá? Para retirar esse repique, eu posso fazer isso de duas formas, basicamente. Ou eu faço isso por meio, né, hard, vamos falar assim, por meio de um outro circuito ali, ou seja, wired, né, ou seja, fazendo uma implementação física, ou eu posso também tirar por meio de programação, tá joia? Por meio físico, né, eu tenho várias formas, uma delas, por exemplo, é comprando, né, um circuito integrado aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele tem a entrada, tem a saída aqui, e ele faz exatamente essa ideia. Ele espera aqui, ó, basicamente 20 milissegundos, para daí sim, se o sinal permanecer, né, por exemplo, aqui no caso, ó, fechado, ele joga esse sinal para lá. Então ele espera aqui, basicamente, por 20 ou mais milissegundos, né? E assim que ele identificou que realmente permaneceu, ele então joga o sinal para lá, falando, ó, acabou de ligar. Então ele tira esse efeito de bounce, de repique aqui. Então é um circuito de debounce, por exemplo, esse MAX 6816 aqui, por exemplo, tá bom? Uma outra forma de fazer, né, é fazendo em programação. Então a gente vai ver, né, que a gente pode, né, na programação, identificar, fechou o circuito, puf, já faz alguma coisa. Mas a gente pode fazer o quê? Por atraso. A gente implementa ali, por exemplo, um looping, né, que vai fazer o seguinte, ó, quando você identificar uma determinada alteração, né, nessa chave aqui, ou seja, nesse sensor aqui, o que você faz? Você entra num looping de 20, 25 milissegundos e após esse looping aqui, você vê de novo o que aconteceu. Você lê de novo aquele sensor. Se ele não variou, significa que alguém apertou realmente aquele botão e quer que aquilo funcione. Aí você, então, trabalha com aquela variação, tá? Essa é uma forma de fazer, por atraso, ou seja, você atrasa esse efeito, né, atrasa esse sinal, mas você tem certeza que realmente ele foi pressionado. Então você tira o repique dele. A outra forma é por varredura, né? Então, por exemplo, a porta de entrada do sinal, ela é amostrada, né? Periodicamente, por intervalos, possivelmente, e aí devem ser maiores que 20 milissegundos, e acontece o seguinte, então você está lá amostrando, né? Pega uma, pega outra, de 20 em 20 milissegundos, tá? Então você vai identificando lá, tá. Você identificou agora, ó, está lendo 1, ou seja, uma voltagem de 5 volts, 5 volts, 5 volts, 5 volts, né? Aí, na segunda amostragem, né, o que aconteceu? Veio uma outra informação, 0 volt. Aí, o que acontece? Você vê, então houve uma variação. Se ainda não dispara, na próxima amostragem, né, se vier de novo 0 volt, aí você manda. Né? Então, isso é por varredura, né? Se duas consecutivas forem alterarem o valor, você então altera o valor, tá? Isso é então por programação, você não precisa comprar. Qual que é basicamente o problema de fazer por programação? Você tem aí um atraso, né?
Aqui, ele efetivamente, ele apenas retira o efeito de bounce, né? Tem alguns mais simplesinhos que dão também um atraso aqui, mas efetivamente, né, você consegue ter o mínimo de atraso possível fazendo fisicamente, né, utilizando um circuito aqui. Já aqui, eu tenho um pequeno atraso, então pode ser que, dependendo do meu sistema, se isso vai fazer diferença, né, esses 20 milissegundos vão fazer diferença, então pode ser que não seja uma boa utilizar por programação, tá bom? Então, cada caso é um caso, é por isso que algumas coisas, alguns circuitos são mais caros do que outros, porque envolvem aí a utilização de materiais mais complexos, mais caros para trabalhar, né? Um outro sensor, né, é o acelerômetro, né? Acelerômetro, isso mesmo, aquilo que vocês têm aí no celular de vocês, né? Que vai identificar, por exemplo, né, mudanças em posição, em velocidade, em orientação, em choque, em vibração, em inclinação, ou seja, há uma infinidade de possibilidades. E aí, para sensores como esse acelerômetro, eu vou utilizar, às vezes, mais de um princípio, né, para entender isso. Eu posso utilizar piezoelétrico, resistivos, capacitivos, né, que, às vezes, combinados, me dão aí uma possibilidade. E isso tudo daí, eles são integrados, tá vendo aqui, eu tenho a integração em o que a gente chama em um MEMS, né? MEMS é Micro Electromechanical System, né? Então são sistemas micro, né? Sistemas eletromecânicos, tá joia? Então são basicamente, tá vendo aqui o tamanho, né, disso? É muito pequeno e já tem muito menores do que esses aqui, tá? Então eu tenho aqui, tá aqui no dedo aqui da pessoa aqui, basicamente esse circuito, que é esse elemento aqui, esse acelerômetro aqui. E aí, basicamente, eu tenho acelerômetros, né, digitais e analógicos. Então a saída dele é digital ou é analógica. Se é digital, ele vai basicamente me dar uma onda quadrada, uma determinada frequência. Se há uma saída digital, ele vai ter maior precisão, mas você precisa do outro lado lá, um microcontrolador com entrada analógica, né, para ler isso aí, né, e a precisão adequada. Além disso, né, eu posso ter o encarecimento, né, desse sensor aqui, porque ele vai trabalhar também com o número de eixos, né? Se você trabalhar com 2 eixos apenas, né, você vai ter um custo X. Se vai trabalhar com 3 eixos, o seu custo vai aumentar. O que você pode fazer é trabalhar, por exemplo, para obter 3 eixos, né, você trabalhar com 2 acelerômetros de 2 dimensões, só que invertidos, né, ou seja, em 90 graus. E aí você consegue trabalhar 3 dimensões, né, pela leitura deles, um artifício. O balanço máximo, né, então você tem inclinação, por exemplo, aí, em termos de força G, né, sensibilidade, né, de forma muito simples, né, quanto maior a sensibilidade, mais caro ele vai ser. Largura de banda, né, basicamente, o quanto que eu vou dar de informação por segundo. E o que mais acontece de problema com esse tipo de sensor aí vai ser o problema de impedância, né, principalmente no buffer dele, né. Então é de longe aí, né, o problema mais comum, né, envolvendo os acelerômetros analógicos, né. Então a solução aí basicamente é você utilizar aí um amplificador operacional com um buffer para diminuir a impedância de saída. Consequentemente, você consegue, então, reduzir o ruído, consequentemente, dar um sinal de maior qualidade, tá bom?
Aqui alguns exemplos de acelerômetros, né? E na apostila, né, vocês conseguem clicar nesse link aqui está como imagem, né? Mas na apostila vocês conseguem clicar e cair, né, no que a gente chama de datasheet, né? A gente vai falar muito, né, de datasheet, né, mas para quem não sabe, não sei se vocês já conhecem, já viram isso, todo equipamento, né, elétrico, eletrônico, geralmente tem uma folha de instrução, né, de dados, folha de dados, né? Então, a tradução de datasheet, né, é o quê? Folha de dados. Então, são basicamente as informações a respeito daquele determinado equipamento, daquele determinado sensor, daquele determinado atuador, que efetivamente você tem que saber para conseguir trabalhar adequadamente com ele, tá? Então depois, acho que hoje não vai dar tempo, mas depois a gente abre uma folha de dados aqui para a gente ver como efetivamente ela funciona, tá bom? Um outro tipo de sensor, né, bastante utilizado, é o sensor de pressão, principalmente na indústria, né? Ele é muito utilizado. E geralmente um sensor de pressão, né, ele vai trabalhar com 3 possibilidades distintas, né? A gente chama isso de, ou melhor, a gente conhece, né, essas variações por esses nomes aqui, ó, pressão manométrica, pressão absoluta ou pressão diferencial. O que quer dizer isso? A figura aqui, eu acho que já fala. Aqui, ó, eu tenho então como que eu posso dizer? É como se fosse o tímpano nosso, é uma película, vai? Uma película sensível, né? Uma membrana. Membrana, obrigado, isso, não estava conseguindo encontrar a palavra. Uma membrana, né, que ela se desloca de acordo com a pressão, tá joia? Então, essa membrana que está aqui, ó, tá vendo? Então, o que acontece? Eu coloco esse equipamento aqui, ó, ele tem a ponta dele aqui, ó, o final dele aberto, que basicamente vai ser influenciada pela pressão atmosférica, né? Então, desse lado aqui, ó, eu tenho uma pressão atmosférica regendo aqui. E do outro lado é onde eu vou, então, inserir um gás, um outro gás, por exemplo, um outro circuito aqui que eu quero medir. Então, se houver uma variação, né, em termos de pressão, tomando como base a pressão atmosférica, então ele vai identificar exatamente essa variação aqui, ó, tomando como base a pressão atmosférica. Existe um outro, né, que é por pressão absoluta, que eu então vou ter aqui do outro lado aqui, ó, eu tenho então uma regulagem aqui, né, faço a construção desse sensor aqui, tomando como base aqui, então aqui internamente, ó, eu deixo uma pressão absoluta, zero absoluto. E aí, o que efetivamente esse sensor aqui identificar de variação externa aqui, do zero absoluto, então aí eu vou utilizar essa leitura, né? Geralmente isso aqui é utilizado, né, quando eu quero, por exemplo, medir uma pressão, né, para identificar, por exemplo, variação de altitude, né? Vocês sabem que a pressão na atmosfera varia, né, de acordo com a altitude, certo? Então, se eu quero medir essa pressão, ou seja, essa variação de pressão de acordo com o deslocamento que eu faço, né, em altitude, então eu utilizo esse tipo de sensor que trabalha com zero absoluto, por exemplo, né? Ou então, se eu estou trabalhando com algo que possa ter variação, eu estou trabalhando com um sensor num avião, né? Eu posso ter, então, variações de pressão atmosférica, né? Então, eu tenho que trabalhar com um sensor absoluto, por exemplo, tá?
A outra seria a pressão diferencial. E aí, então, do outro lado aqui, ó, eu vou ter uma determinada leitura de alguma pressão que eu considero como sendo uma pressão, sei lá, uma pressão que eu quero identificar, né, que eu identifico como sendo correta, né? Vamos falar assim. E aí, do outro lado, eu tenho, então, a identificação da pressão e verifico essa variação entre essas duas pressões. E isso, então, me dá a leitura. Então, esses são os 3 tipos de sensores aí de pressão, né? E eu posso fazer, né, a construção destes sensores aí, utilizando, né, vários princípios manométricos, piezoresistivos, utilizando, né, os MEMS que a gente viu anteriormente e assim por diante, né? Esse daqui, então, o manométrico, eu utilizo então para medir uma pressão em um local específico, né? Aqui para determinar, por exemplo, a altitude, e aqui, né, esse que faz essa variação aqui, por exemplo, né, é muito utilizado em sistemas de climatização, que ele mede, então, o que está fora, externo, com o que está dentro. E aí ele faz essa leitura de variação, principalmente de pressão. Um outro sensor que nós possivelmente vamos utilizar bastante, né, sensor de temperatura, né? E sensores de temperatura, né, tem, assim, uma infinidade de materiais de construção, né, que vão também implicar na sua, vamos falar assim, precisão e efetivamente no seu custo, né? Então, tem termopares, termistores, semicondutores, a gente vai ver alguns deles, né? Detectores de temperatura por resistência, por exemplo, né? Então a gente vai ver, né? Esse aqui, ó, é um exemplo, ele tem aqui um lugarzinho que faz a leitura, né, dele, e ele basicamente um lugar que faz a leitura que vai ser um pino, né? Então, na verdade, desculpe, a sensibilidade dele, né, é em alguma parte aqui, e aí ele tem aqui a pinagem dele. A pinagem vocês conseguem ver nesse ponto aqui. E aí, cada um dos pinos, né, vai servir para determinadas situações. Então, esse QD aqui, ó, DQ, né, basicamente é o pino onde eu vou fazer, por exemplo, a leitura. Oi, Wagner. Eu acho que para mim aqui está aparecendo ainda o slide anterior dos manômetros. Verdade? Para todo mundo está aparecendo o slide anterior? Para mim está aparecendo um sistema de entrada e saída. Isso, agora mudou. Agora mudou. Sensores de entrada e input. Agora está no que o senhor está explicando agora, professor. Dos pinos QD. Nossa! Isso. Então a internet está lenta aí. Tá, ou aqui ou aí, sei lá onde é, né? Ou lá na Microsoft. Provavelmente é lá, porque também o meu mudou agora. Olha só. Desculpem aí, né? Mas então aqui a ideia basicamente é essa, né? Então você tem esse daqui, ó, esse sensor, né, de temperatura. Ele tem aqui, ó, as pinagens dele aqui, e essa pinagem aqui, ó, eu retirei lá do datasheet dele, ele mostra aqui o que é cada um dos pinos e o que efetivamente faz. Então, ó, se a temperatura do dispositivo for maior ou igual a uma temperatura TH definida pelo usuário, então você pode, né, programar, né, você pode identificar, esse aqui é um circuito mais caro, né, um identificador aí de um sensor de temperatura mais caro, que eu consigo programar algumas funções nele, tá? Então, por exemplo, eu posso estabelecer, ó, veja, né, a temperatura e meça, né, que se ela está entre essa e essa temperatura aqui, ó. Se ela estiver abaixo dessa temperatura, por exemplo, gera um determinado sinal. Esse sinal pode ser o quê? Por exemplo, um sinal para um determinado relé que vai ligar um aquecedor, né? Então, se a temperatura estiver abaixo de um lugar, liga um aquecedor. Se a temperatura estiver acima
liga lá um refrigerador e assim por diante, né? Então é um sensor de temperatura um pouquinho mais complexo, né? É um circuito integrado aí que vai ter então funções e eu consigo programar ele, né? Só que eu tenho outros bem mais simples, né? Que vão trabalhar com outros tipos, né? De construção, né? Que vão apenas identificar ali variações de temperatura. A gente vai trabalhar muito com Arduino. Outro exemplo, né, de sensores são os sensores que fazem a medição de distância, né? Geralmente eles trabalham, né, com princípios do sonar, do radar, que é basicamente o que vai acontecer, ó. Eu tenho aqui vamos falar assim, dois elementos, né? Um vai ser o emissor, né? E o outro vai ser o coletor, né? Basicamente do som. Aqui também, né, eu vou ter uma membrana aqui, como nossos ouvidos aí, né, uma membrana que vai ser sensibilizada, né, pela chegada de uma onda sonora, de uma vibração aqui, tá? Uma vibração específica, né? Então aqui eu tenho ondas ultrassônicas sendo emitidas aqui, elas vão bater em uma determinada superfície e vão retornar, né? Então, essa velocidade de ir até lá e voltar, basicamente vai ser identificada aqui e vai ser passada aqui, basicamente, por um valor de tempo, né? Um tempo que foi e voltou. E aí você tem que calcular a distância em virtude dessa variação aí de tempo, né? Então, vocês se lembram, né? 300 metros por segundo, né? É a velocidade do som, não é isso? A gente fala basicamente isso, né? Então, vocês têm que trabalhar com esse valor aí para a gente identificar que distância nós estamos falando. Não sei se vocês já fizeram isso, né? De vez em quando eu aprendi quando eu era criança, né? Quando acontece um relâmpago, né? Puff, né? Foi o raio que aconteceu, né? E aí o som ele chega um pouquinho depois, né? Não sei se vocês já aprenderam ou fazem isso, né? Mas você consegue identificar mais ou menos aí, né? A que distância o raio caiu, né? Por meio de um cálculo simples aí de você ficar contando, né? Aconteceu o raio lá, você conta 1, 2, 3, aí foi 3 segundos, aí você multiplica, né, por 300 metros por segundo, que aí vai dar mais ou menos aí 1 quilômetro de distância, por exemplo, né? É uma brincadeira que a gente fazia, que eu fazia quando eu era criança. Professor, é Oi. 1.215 quilômetros que faz o cálculo. Quando vai calcular essa distância que você falou. 1.200? 1.200. 1.215, se não me engano. É mesmo? E daí o som, ele percorre a 337, eu acho. Aí quando você vai fazer por quilômetro, aí vai dar 1.215, 1.216, alguma coisa assim, eu não tô recordando. A nível do mar é 340 metros por segundo. Isso. Certo? Vai depender da umidade do ar, né? Isso. Mas a princípio é 340 metros por segundo. Sim. Então, mas nessa brincadeira aí que eu tô falando aí do raio, se ele demorou 3 segundos, eu multiplico 340 por 3. Eu vou identificar a quantidade de metros. Vai dar vai dar 1.020. Entendeu? Então, vai dar 1 quilômetro e pouco lá quando faz o som por quilometragem, né? Não, mas tudo bem, Danilo. É assim, ó, eu peguei e multipliquei. Eu tenho uma quantidade de metros por segundo. Agora eu não entendi por que 1.200 seu. Não entendi, desculpa. Eu não entendi esse fator de 1.200 que você falou aí, mais ou menos. É a velocidade que ele se propaga, professor. Por quilometragem é 1.200. Por quilômetro. É quilômetro por hora. Isso.
Ah, tudo bem. Mas você entendeu? A gente só está divergindo aí em termos de fator aí de conversão. Sim, sim. É que eu não lembro onde que eu vi isso, mas a gente pegava essa quilometragem para fazer esse cálculo aí para saber onde caiu. Ah, sim. Mas daí é por quilômetro, né? Aí eu queria só ver metro mesmo. Então, um metro fica mais fácil, só multiplicar por 340. Eu multiplicava por 300, né? Porque já que ele está vindo para cá, ele já está um pouquinho mais à frente aí, né? Mas tudo bem, tudo bem. Mas entenderam a lógica, né? Basicamente, ou seja, então todo mundo já conhece, já viu, então, essa ideia de sonar, né? Os morcegos, né? Exatamente utilizam essa ideia para desviar dos objetos. Então, a gente vai trabalhar também com alguns sensores, né? Que vão, então, trabalhar. Então, isso aqui é muito legal para fazer carrinho aí automático, né? Que não aquele de bate e volta, mas aquele que não bate, né? Aqueles autônomos que desvia de objetos. Exatamente. Então você põe aí uns 4 sensores aí, um de cada lado, né? Às vezes precisa pôr até mais, né? Para ter uma precisão maior. Mas pelo Coloca menos o servomotor nele, ele fica virando. também pode fazer isso. Aí você economiza, né? Mas dependendo da velocidade, né, pode ser que esse servomotor aí não vire tão rápido, aí você possa bater. Então, por exemplo, o que acontece, é lógico que não é só esse tipo de sensor, os sensores são muito mais precisos, utilizam infravermelho, um monte de outras coisas, né? Não são esse tipo de sensor, aí vai para outro tipo de definição, que são os sensores que tem nos carros autônomos, os carros mesmo, né, autônomos, são sensores aí com uma precisão muito maior, né, mas é basicamente isso, você tem lá uma certa quantidade e você tem também o escaneamento, né, tipo que você faria aí com o servomotor. Mas aí é outro modo de construção. Beleza aqui, pessoal? Então, aqui esse diafragma aqui, ele basicamente formado por um núcleo de eletroímã, vai avaliar então esse retorno do som. Ah, só mais um detalhe, né? Aqui ele vai me dar um determinado tempo. Só pensando o seguinte, o tempo que ele me deu aqui, o som foi e voltou. Então, ele percorreu, né, essa distância aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui, essa distância aqui, ó, 2 vezes, tá joia? Então, esse valor aqui, ó, de tempo aqui, ele foi e voltou. Então, a gente tem que dividir por 2, tá? Só lembrando isso, né, geralmente nesses sensores aqui a gente tem que fazer isso, tá bom? Sensores de rotação. Eu vou identificar, basicamente, um determinado quantidade de voltas ou aonde ele está, que é mais ou menos, né? O Wagner já falou aí, por exemplo, um servomotor, né? Ele vai identificar em que posição ele está, né? E essa identificação, né, eu posso fazer por diversas formas, tá? Então, vocês vão ver que tem sensores ou a gente chama também de encoders, né, em inglês, ele vai, então, transformar uma posição angular num sinal elétrico. E isso eu posso fazer por várias maneiras. Por contato, né, que a gente chama por escova, por meio óptico, né, então você tem os furinhos lá que você vai identificar, ou então por meio de reflexão, né, superfície escura e clara. Também eu posso identificar por meio magnético ou por meio capacitivo. Vamos ver, basicamente, exemplos de cada um desses aí. Por escova, né? Escova, tá vendo aqui, ó, você tem então uma superfície de contato que vai estabelecer o contato aqui em determinadas posições e dependendo, vocês estão vendo aqui que, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, nessa posição aqui, ó, os contatos, a combinação de contatos é que vai, então, identificar em que posição ele está,
né? Então, a seleção vai ser por meio deste disco codificador aqui, que vai estar encostando nessa escova aqui. O grande problema disso, né, com o tempo, né, existe o desgaste, pode dar algum problema neste sensor aqui. Aqui, ó, é um exemplo de um multímetro, né? É o botão seletor de um multímetro que está sendo mostrado aqui como exemplo, tá? Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, vocês falam aí, tá? Sensor de rotação, né? Por óptico. Então, aqui, ó, você tem, por exemplo, aqui, então, furinhos, né? Que vão, então, identificar por um fotossensor que está do outro lado aqui, deste disco aqui, se está sendo, então, transmitido ou não. E eu tenho outra maneira, que geralmente é utilizado em discos, em CDs, por exemplo, né, para identificar se um determinado posição é escura ou clara. Se é claro, o que vai acontecer? Esse raio aqui, ó, vai ser refletido diretamente. Se é escuro, vai haver uma defração e aí não vai acontecer a identificação tão claramente aqui pelo esse fotodetector aqui. E geralmente esses sensores aqui ópticos, né, tem muita sensibilidade a pó, poeira, né? Então a gente deve evitar utilizar esse tipo de sensor nesses meios. O que não ocorre, por exemplo, com os sensores magnéticos, que também tem o mesmo princípio, né? Ele vai identificar se um determinado polo é positivo ou negativo, né? E efetivamente vai então alternar nessa identificação aqui. E geralmente esses sensores magnéticos aqui, eles são utilizados para operar em ambientes hostis, né, de temperatura, de poeira, de umidade, né, de vibração, porque eles não são influenciados por essas intempéries aí do ambiente, tá? E por último, né, então, são os sensores capacitivos, né, ainda com encoder, né, que eles vão então identificar variações no efeito de capacitância aqui de um determinado material. Lembra a ideia? Né? Uma placa em cima, né? Uma placa aqui em cima e uma placa embaixo, transmissora e receptora. Então, se eu tiver então variações aqui, ó, identificadas aqui no receptor aqui, então ele, ó, tá vendo aqui, ó, ele não identificou essa vermelha aqui. Então, isso me dá uma determinada codificação que vai ser traduzida por uma identificação de posição, tá? Basicamente isso. A mudança, então, da capacitância identifica que posição que eu tô desse rotor aí, basicamente. Beleza, até aqui, então, esses são os principais, então tem muitos outros, é o que mais a gente vai utilizar, então eu coloquei aqui como exemplos, né? Então, se nós formos identificar, ou melhor, ver mais de perto, né, esses sensores, nós vamos identificar que são dispositivos físicos e, como tal, eles vão sofrer desgastes e vão ter também a possibilidade de ter defeitos de fabricação. Não eu já comprei aqui muitos sensores que efetivamente não trabalhavam, por exemplo, um LED não funcionava, por quê? Veio com defeito de fabricação, queimou, sei lá eu, né? Então eles vão sofrer desgastes físicos, né? Ou pode vir com problema de fabricação. Então, uma regrinha de ouro aí para vocês, pessoal. Quando vocês estiverem utilizando sensores, e depois a gente vai ver atuadores também, a gente não pode assumir que todos os sensores em um sistema estão funcionando corretamente o tempo todo. Essa é a regrinha de ouro, né, da aula de hoje, né? Sensores são dispositivos físicos e, como tais, né, podem então sofrer aí problemas. Então aí, ó, as medições
mais críticas, geralmente, então, vocês devem utilizar mais de um sensor, tá? Então, por exemplo, você tem lá um tanque, né, de que você deve medir a temperatura e assim, essa temperatura é muito importante, porque, por exemplo, ela pode explodir uma caldeira, né, se ela exceder. Então, a precisão com que você está lendo aquela temperatura, aquela pressão, né, desculpe, aquela pressão e aquela temperatura são extremamente críticas, né? Então, você não pode ficar baseado apenas em um sensor ou outro sensor, porque ele é físico, pode dar problema. Então, geralmente, se utiliza mais de um, ou seja, a quantidade de sensores grande e também tecnologias diferentes. Então, você vai utilizar mais de um tipo de tecnologia de construção. Aqui é um exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui você tem um ambiente que você está medindo aqui uma determinada medida aqui com sensor, com 2 sensores, tá? Se esses sensores aqui forem iguais, beleza, né? Joinha. Agora, se tiver pouca diferença entre eles, aí esse pouca vai depender da experiência de vocês, né? Esse pouca. Então, um está medindo 25,2 e o outro está medindo 25,1 grau, beleza, né? Ou seja, está bem próximo, né? Então, são as variações que o próprio material pode exercer. Mas, se um está medindo 25 e outro 26, aí pode ser que isso já gere o quê? Ou seja, uma divergência entre eles. E aí, o que você pode fazer nesse caso? Nunca utilizar primeiro números pares, né? Porque senão você vai ficar sempre em dúvida, né? Então, a ideia aqui, ó, é trabalhar com sensores numa quantidade ímpar, né? Para pelo menos você ter uma ideia aí de... aqui eu estou falando com 3, né? Mas dependendo da criticidade eu posso medir com muito mais, né? Então, se eles forem iguais, beleza. Se eles forem próximos, né? Uma pouca diferença, eu posso tirar, por exemplo, a média deles, né? E se eles forem divergentes, né? Eu posso verificar se existem, né, 2 que são mais próximos. E se existirem, eu posso utilizar esses 2 sensores, porque dar problema em 2 é muito mais difícil do que dar problema em 1. Não que não possa acontecer, né? Mas sempre quando houver muita divergência aqui, é legal identificar e verificar, né, o que pode estar acontecendo ali. E por último aqui, ó, eu posso ter também problemas de calibração, não linearidade, problema na amostragem, problema de ruído, né, e problemas de falhas, né, principalmente que eu vou trabalhar com redundância, como a gente já falou ali. Quando a gente trabalha com amostragem, né, às vezes, né, acontece um problema que a gente chama de aliasing, né, que é basicamente um falseamento, um engano na amostragem, na recepção do que você está recebendo, né? Então, esses aqui basicamente são os principais problemas que podem acontecer com sensores e também, né, entendendo que quando você está trabalhando com sensores e sensores que estão ligados, por exemplo, à internet, né, você pega a distância, você também tem que ficar com o pé atrás, porque você também pode sofrer aí ataques, por exemplo, cibernéticos, né, e efetivamente você ter identificação de valores ali que não são efetivamente aqueles que efetivamente seriam corretos, né? Então pode ser também por meio de ataque, né? Invasão de hackers, etc., por meio de internet. Aí, então tem que ficar muito atento, principalmente quando se trabalha com aplicações IoT. Legal, pessoal? Vejam, a gente está na segunda camada, é uma visão só geral. E amanhã, não, na segunda-feira, a gente vai ter, então, uma visão também por cima aí, né, superficial,
do mundo dos atuadores, né, que são os sistemas de saída.